Meus amados alunos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Teologia Sistemática 2. É o quarto vídeo e o assunto desta aula é Cristologia. Este vídeo vai ser dividido, ou seja, esta aula de Cristologia vai ser dividida em dois vídeos. No vídeo 4, que é esse vídeo aqui, e no vídeo 5º, que é o próximo que eu vou enviar para vocês. Então, de que trata a Cristologia? A Cristologia trata do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o estudo da pessoa de Jesus. E o estudo da pessoa de Jesus não se limita somente à sua vida e obra terrena, mas vai muito mais além. Nós vamos falar também da pré-existência de Cristo. Você sabe o que é isso, pré-existência de Cristo? Ou seja, Jesus sempre existiu desde os tempos eternos. Então nós vamos abordar isso também. Nós vamos abordar muitos assuntos interessantes que é necessário, é de suma importância que o teólogo, que o obreiro da casa de Deus, ele conheça, porque nós pregamos a Jesus Cristo é o centro da nossa mensagem. E todos nós temos a obrigação divina de conhecermos mais e mais profundamente o Senhor Jesus Cristo, porque a salvação de toda alma depende da pregação do seu evangelho e da aceitação da sua pessoa, da entrega e rendição da sua pessoa como Senhor e Salvador das suas vidas. É a fé em Jesus Cristo que salva o homem. Isso a gente vai ver também no próximo assunto de soterologia, doutrina da salvação. Mas vamos focar aqui na pessoa de Jesus Cristo, que é o assunto da nossa aula. Então, qual é a origem do nome Jesus? Jesus, nós usamos em língua portuguesa. No inglês se fala Jesus, no francês Jesus, no espanhol Jesus. Cada língua tem sua forma de falar Jesus Cristo. Mas no português nós falamos Jesus. Mas qual é a palavra que deu origem a esta forma do nome do nosso Senhor? É a palavra grega Iesus. Iesus é justamente a forma grega transliterada do nome Yeshua. Yeshua é o nome original do Senhor Jesus no hebraico. Então, em língua hebraica, Yeshua significa Jesus. Ou seja, qual é a tradução de Yeshua? Significa Yahvé salva. Deus é o Salvador, ou Deus é salvação. Então, Yeshua é a forma simplificada, resumida de Yehoshua, que também é usado para o nome de Oséias ou para o nome de Josué também. Então, nós temos em todos os escritos do Novo Testamento em grego a palavra Iesus, Iesus, que significa Jesus. E a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido, o ungido de Deus. Então, Cristo também é a forma grega, ou seja, Cristo é a forma que nós falamos em português, que é oriundo da forma grega Christos. Christos também a transliteração do hebraico para o grego. Ou seja, na língua original hebraica, a palavra Cristo significa Machia, que nós também traduzimos como Messias na nossa língua portuguesa. Então, como é que a gente fala em grego Jesus Cristo? Iesus Christos, em grego, que está na tradução da Septuaginta, não, nas traduções do Novo Testamento. Porque todo o Novo Testamento nós estudamos em Teologia 1, que foi escrito em grego. Mas qual é a forma original hebraica? A forma original hebraica é Yeshua Machia. Yahvé salva o ungido. Esse é o significado do nome Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach. Aí nós temos também o Evangelho de João 1:41, quero que você leia comigo. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41, que diz assim: E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O próprio João
O apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho com o seu nome, ele escreveu em grego, ou seja, ele mesmo explicou que a palavra Cristo significa Messias. Ok? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Nós temos aí agora Jesus Cristo Senhor. Por que nós chamamos Jesus de Senhor? Qual é o peso da palavra Senhor para Jesus Cristo? Existe uma grande diferença em você me chamar. Eu sou um homem assim de meia idade e é normal que as pessoas me chamem de Senhor, ou que me tratem como seu Vitor ou Senhor Vitor, me trate com algum título respeitoso como Senhor. Porém, para Jesus Cristo, a palavra Senhor ela tem um peso divino, ela tem um peso de adoração, ela tem um peso de reverência. Na nossa língua portuguesa, a palavra Senhor ela vai depender do contexto da frase. Ou seja, a pessoa me chamar, eu, pastor Vitor, de Senhor, num contexto de uma conversa, não vai ter o mesmo peso de significado quando você ou qualquer pessoa vai falar Senhor Jesus Cristo ou Senhor Deus. Porém, a língua grega, ela faz essa diferenciação. Em língua grega, a palavra Senhor, aqui nos textos bíblicos do Evangelho, e também na Septuaginta, na tradução grega do Velho Testamento, na primeira tradução, a palavra grega é Kyrios. Isso está na apostila, que eu envio do curso, na PDF, e a palavra Kyrios, ela é usada para Senhor no sentido de alguém revestido de poder e autoridade sobre um reino, é usada para reis, príncipes, imperadores, senhores de escravos, todo aquele que tem o poder da vida e da morte, o poder sobre uma sociedade, o poder sobre pessoas, poder sobre propriedades, todo aquele que governa e que tem uma grande autoridade, a palavra Kyrios era usada no grego, nos tempos do Antigo Testamento, como no tempo também do Novo Testamento. Então, todas as vezes que você vai ver um texto bíblico, uma passagem das Escrituras, por exemplo, aquela passagem de Mateus capítulo 16, de Mateus capítulo 15, perdão, versículo 21, a história da mulher Cirofenícia, que ela fala: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, pois a minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, todas as vezes que você vai ver Jesus Cristo ser tratado como Senhor, lá no texto original do Novo Testamento, tanto nas epístolas, como no Apocalipse, como no Atos dos Apóstolos e nos 4 evangelhos, a palavra Senhor para Jesus é Kyrios, que tem o significado de Senhor soberano e poderoso. Então Jesus já era tratado, mesmo no seu ministério terreno, com o título de Senhor no sentido de autoridade máxima. Então, esse é o peso da palavra Kyrios para o Senhor Jesus Cristo. E se você for lá na Septuaginta, tradução do Velho Testamento para o grego, a palavra Kyrios é usada para Deus. Todas as vezes que vai se referir a Yahvé, no lugar da palavra Yahvé no hebraico, os tradutores judeus, quando traduziram os textos do Velho Testamento para o grego, eles colocaram no lugar de Yahvé, Kyrios também. Vamos ver outros títulos, outros nomes e títulos de Jesus. Então nós temos aí no Velho Testamento outros títulos para designar o Messias, o Cristo. Nós temos lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, não precisa você abrir, você pode ler depois. Lá o Messias, o Cristo, é tratado como Siló. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós temos os títulos de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós temos lá em Jeremias 33, 15, o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, sendo tratado como o renovo. Esse texto eu faço questão de ler com vocês. Vamos lá? Jeremias 33, versículo 15, que diz assim: Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará justiça na terra. Então, o Messias ele é tratado como o renovo.
Tem outras passagens bíblicas também, está na nossa apostila, mas eu vou citar aqui para você. Zacarias capítulo 3, versículo 8, também o Messias é chamado de renovo. Em Isaías capítulo 4, versículo 2 também. E em Jeremias capítulo 23, versículo 5. Então você pode analisar essas passagens que eu citei, que você vai ver que o Messias é tratado como o renovo. Então o Senhor ele vem como grande renovador, como aquele que realmente veio trazer o reino de Deus, ou seja, a plenitude do reino de Deus, com a novidade, ou seja, com, vamos dizer, as boas novas do Evangelho, as boas novas do reino de Deus, vai vir através do Mashiach, do renovo. Vamos lá. Nós temos aí no Novo Testamento agora os títulos de Jesus. A gente não vai ler todos os versículos e passagens, eu só vou fazer algumas citações e você pode ler na sua Bíblia, senão o vídeo vai ficar longo demais. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo é tratado como Cristo Jesus, ou seja, o título Cristo vem na frente da palavra do nome próprio Jesus. Nós temos também Atos capítulo 10, versículo 36, em que o Senhor Jesus ele é tratado como o Senhor de todos. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, ele é chamado de o Senhor dos Senhores. E em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, ele é tratado como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para um grande momento da revelação bíblica nesta aula, que poucos crentes conhecem, porque muitas igrejas, infelizmente, lamentavelmente, elas não investem em ensino bíblico e em doutrina, mas é importante o estudo da teologia sistemática para que você não incorra no erro de muitas igrejas hoje em dia. Tem muita igreja hoje em dia que enfatiza determinados assuntos em excesso, mas não ensina a doutrina das Escrituras Sagradas e, portanto, o seu povo fica ignorante das Escrituras e leigo das Escrituras. Pois bem, nós vamos aprender agora sobre a pré-existência de Cristo. Vamos lá? Devemos, acima de tudo, entender que Cristo sempre existiu, desde os tempos eternos. Ele é o Deus pré-existente. Jesus orou ao Pai dizendo: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Evangelho de João 17, versículo 5. Então, irmãos, ele mesmo declarou aos judeus também assim, ó, lá em João 8:58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Hebreus 13:8. Então, essas três passagens que nós lemos, está dizendo o seguinte: na primeira passagem de João 17:5, Jesus, quando está orando ao Pai, ele está dizendo que ele tinha uma glória, ele estava no estado de glória plena com o Pai antes que a terra fosse criada. Então, o próprio Jesus está declarando que ele não é alguém que passou a existir a partir do momento que ele nasceu no ventre de Maria. Ele é alguém que já existia muito antes. Então, é isso que ele está revelando. E no capítulo 8, versículo 58, ele declara polemicamente aos judeus, e isso causa um alvoroço entre os judeus que querem até apedrejá-lo, acusando de blasfêmia, porque ele está dizendo que ele é mais antigo do que Abraão. Ele está dizendo que antes de Abraão existir, ele já era. Ele sempre foi antes de Abraão, ele é mais antigo até do que Adão. Aí nós temos uma outra declaração também em Hebreus que diz que o próprio Jesus ele é atemporal, ele está além do tempo. Ele não é somente do passado, nem do presente, nem do futuro, ele é desde a eternidade. Ele é o mesmo ontem e eternamente. Ou seja, ele transcende ao tempo. Vamos lá. Antes de tudo ser criado, antes mesmo da primeira estrela ser formada, na vastidão do espaço sideral, antes mesmo dos anjos serem criados, ele é e sempre foi antes de todas as coisas. Vamos ler
Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, é bem interessante. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 17, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui fala que todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis, as invisíveis, a terra, os anjos, as almas, tudo que é visível quanto o mundo espiritual e o mundo físico, o material, foi criado por ele. E subsiste por ele, é para ele. Mas o interessante aqui é que fala que ele é antes de todas as coisas. Antes das coisas invisíveis, antes do mundo invisível sobrenatural, antes do mundo material e físico, ele já existia desde a eternidade. Aqui prova cabalmente, sem dúvida nenhuma, na palavra pré-existência de Jesus Cristo. Vamos adiante, vamos prosseguir para a gente aprender mais? Vamos lá. Com base no Salmo número 45, versículo 6 e 7, o escritor de Hebreus afirma: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Olha só que interessante, irmãos. Observe essa expressão aqui, ó. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Ou seja, ele está declarando que o trono de Deus subsiste para sempre. E ao mesmo tempo ele também é chamado de Pai da eternidade. Ao mesmo tempo que ele diz assim, por isso Deus, o teu Deus, olha só, parece uma contradição. É algo que aparenta ser contraditório, mas as escrituras não se contradizem. Isso é pura revelação divina. Diz nesse Salmo 45, 6, 7, por isso Deus, o Senhor Deus, Criador, o teu Deus, ele está dizendo que aquele que tem a Deus, o próprio Deus, aquele que é Deus, o próprio Deus ungiu com óleo mais do que os seus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Aí você vai ver lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9, o escritor de Hebreus, ele vai dizer que esta palavra do Salmo 45, versículo 6 e 7, se refere a Jesus. É a profecia do Salmo a respeito do Senhor Jesus Cristo, dizendo que o Deus Pai ungiu Deus Filho com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Bom, vamos lá. Nós temos também Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos tentar entender esse versículo, irmãos. Vale a pena porque há uma revelação muito profunda nessa passagem de Miqueias, capítulo 5, 2. Por isso que eu peço que você preste bastante atenção nessa parte agora, que a gente vai desmembrar esse versículo. Olha que coisa tremenda que esta passagem bíblica nos revela. Primeiro ele fala aqui do aspecto do local geográfico onde o Messias iria nascer. Em Belém, na cidade de Belém, que é a cidade do rei Davi, na região de Efrata, em Judá, no território de Judá. Aqui ele vai dizer que sairá deste lugar aquele que governará Israel, quem? O Cristo, o Messias. Aí ele revela que as saídas do Messias serão desde os tempos antigos. Ou seja, ele diz que esse Messias, as saídas dele eram desde os tempos antigos, revelando nesse texto que esse Messias, esse grande governante que haveria de nascer em Belém, na Judéia, ele já existia e se manifestava nos tempos antigos. Ora,
quando Miqueias, o profeta Miqueias no Velho Testamento se refere aos tempos antigos, ele se refere aos tempos de Abraão, ele se refere ao tempo dos antediluvianos, tempo de Noé, tempo de Enoque, de Lameque. Ele se refere a tempos muito antigos, até mesmo antes do povo de Israel nascer e existir como nação. Então ele está referindo que esse próprio Messias, esse próprio governante que haveria de nascer em Belém da Judéia e governar e reinar sobre o povo de Israel, já se manifestava desde os tempos antigos do Velho Testamento. E aí ele vai dizer também que desde dos dias da eternidade. Ou seja, esse Senhor, ele está em 3 tempos aí. Nós analisamos nesse versículo, nessa passagem, 3 tempos. Esse versículo aponta para 3 tempos. Primeiro, para um tempo futuro, porque o profeta ele fala que ele nascerá, ou seja, tempo futuro. Aí depois a profecia aponta para o passado, para a antiguidade, dizendo que ele é desde as saídas da antiguidade, desde o tempo antigo. Né? E aí vai dizer também que desde os dias da eternidade, aí aponta para um tempo, ou seja, para algo que está acima, que transcende ao tempo, que é a eternidade. Então, Jesus Cristo, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Vamos lá. Ele é o Logos divino que, sendo Deus, criou todas as coisas, estando, portanto, na eternidade no princípio da criação. Então nós temos lá João capítulo 1, versículo 1, 18, que é a famosa passagem que diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E que também vai revelar que esse Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E vai também revelar que esse Verbo estava no princípio com Deus e que ele criou todas as coisas e tudo foi feito por ele. Então, o Verbo estava no princípio, na eternidade com Deus, e esse próprio Verbo também era Deus. Vamos lá. Aí nós temos outras passagens aqui do Velho Testamento. Eu quero que você preste bem atenção agora. A gente vai ler um texto, que ele é um pouquinho longo, mas é necessário. Há outras passagens que eu não vou ler, porque seria muito longo demais, vai prolongar muito o vídeo, mas você anota bem as passagens que eu vou dar. Todas essas passagens, elas vão relatar sobre um tal anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, nós acreditamos em teologia, na análise dos textos bíblicos, que esse anjo do Senhor, ele é uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus em forma de um anjo. E que essa manifestação de Deus em forma de um anjo é a manifestação do próprio Cristo. Nós não estamos aqui dizendo que Jesus é um anjo ou o maior dos anjos. E nem tampouco afirmando como afirma algumas seitas, como o Testemunho de Jeová, né, e outras, que Jesus é o arcanjo Miguel. Nós não acreditamos, nós rejeitamos essa doutrina, nós evangélicos. Acreditamos que Jesus é superior aos anjos e ele é o próprio Deus. Porém, a teofania, ela consiste na manifestação de Deus em forma de algum fenômeno de algo. Então, aí Deus ele se manifesta em forma de um anjo chamado anjo do Senhor, mas ele não é um anjo. Aí nós temos aí Gênesis capítulo 22, versículo 15 a 17, nós temos Gênesis 32, 22, 32, nós temos Gênesis 31, 11, 13, Juízes 2:1. Essas passagens elas são o seguinte, elas se referem ao anjo do Senhor se apresentando a Abraão, se apresentando a Jacó, com a autoridade do próprio Deus. Esse anjo do Senhor se identifica como se fosse o próprio Deus e fala como se fosse o próprio Deus, e ele é tratado pelos patriarcas como se fosse o próprio Deus. Aí nós vamos também ver aquela passagem lá em que Jacó, do Val de Jaboque, ele luta com um anjo, e o anjo desloca a coxa dele, e ele fica manco, e o anjo diz que ele não lutou contra o homem, ele lutou contra o próprio Deus. Então, o próprio anjo se identifica como Deus. Agora eu quero que você leia comigo Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 24, que vai falar da história de Gideão e o anjo que aparece para ele no cavalo. Vamos lá.
Então, Juízes capítulo 6, né, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te aqui, não te apartes, até que eu volte, traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos, e um éfa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe ofereceu. Porém, um anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne. E os pães ázimos então subiu o fogo da penha. E consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Deixa eu explicar algo para vocês. Vocês observaram nesse texto que primeiro diz que um anjo do Senhor aparece a ele, debaixo do cavalo de Ofra. Depois, o anjo fala como se fosse o próprio Deus e Gideão trata como se fosse sendo o próprio Deus falando com ele. Depois, esse anjo ele aceita sacrifício. Gideão promete, pede para esse anjo do Senhor esperar, que ele vai oferecer uma oferta de sacrifício, de holocausto. Queridos, o único ser que é digno de oferecer oferta e sacrifício de adoração ao Senhor. Hoje a gente não oferece mais sacrifício de animais, mas a forma de adoração antiga no Velho Testamento de adoração a Deus era a oferta de holocausto. Quando o holocausto era queimado, era uma oferta de adoração. Então, esse anjo, ele aceita o sacrifício holocausto porque ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor. O anjo não aceita adoração. Vocês lembram lá em Apocalipse, quando um anjo apareceu para João, e João se ajoelhou e foi adorar o anjo disse: Fica de pé, não me adore, adore somente a Deus, porque eu sou conservo igual a você. Então o anjo ele não recebe adoração. O único que é digno de adoração é o Senhor, porque só Ele é Deus. Só Ele deve ser louvado e adorado. Então aqui esse anjo está recebendo adoração, porque não é um anjo, uma criatura. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo pré-existente, sendo revelado já no Velho Testamento. E outro detalhe também, que sempre Deus ele responde sobrenaturalmente uma oferta com fogo. Você vê lá que o sacrifício de Elias no Moriá foi respondido com fogo. E esse sacrifício é respondido com fogo. Você vê no Novo Testamento que quando o povo de Deus, os discípulos começaram a orar no cenáculo, a oferta de adoração
no cenáculo, quando eles adoravam a Deus e oravam, caíram línguas repartidas como de fogo, simbolizando a aceitação daquele sacrifício de louvor e de adoração por meio da oração no cenáculo. Então, o símbolo da aprovação de Deus e do recebimento de Deus de uma oferta de louvor e de sacrifício é justamente o derramar do fogo. Então, o anjo, ele estende o cajado e queima e consome com fogo, porque ali era o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, aceitando a adoração através do sacrifício. Vamos prosseguir, vamos lá? Vamos ver o que aqui nós temos adiante aqui. Nós temos agora a humanidade de Jesus. Vimos a pré-existência de Cristo, nós vamos estudar a humanidade de Jesus. Jesus, ele é 100% homem. Ou seja, nós temos em Cristo duas naturezas. E essas duas naturezas, elas não se fundem, não se misturam. Essas duas naturezas, elas são, ou seja, elas são 100% sem se misturar. As substâncias não se misturam. Ou seja, elas estão fundidas, elas estão juntas, elas coexistem, coabitam em Cristo, porém elas não estão misturadas, não estão, ou seja, mescladas. Jesus, ele tem a natureza 100% divina, 100% ele é Deus, sem mistura nenhuma com o homem, e ele é 100% homem, sem mistura nenhuma com o divino. Ou seja, ele consegue ser homem 100% em sua integridade como homem e consegue ser Deus em sua integridade como Deus 100%. É difícil a gente explicar isso. Eu tive até uma certa dificuldade agora para tentar explicar isso para vocês, porque é algo que está acima de nós. É algo que nós entendemos por aquilo que as Escrituras Sagradas nos revelam. Isso transcende lógica, transcende qualquer razão humana. Isso está na esfera do sobrenatural, na esfera de Deus mesmo. Vamos lá então, humanidade de Cristo. Cristo se fez homem e morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, para aniquilar todas as obras do diabo, com todo o seu império da morte, nos salvar e nos dar vida eterna. Vamos ler algumas passagens bíblicas? Vamos lá. Vamos ler João capítulo 1, versículo 8. Não, Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí nós temos Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí nós temos Colossenses 2, 14 e 15. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, o Senhor Jesus, ele tomou forma humana com essa intenção. A intenção é morrer na cruz, nos redimir, nos salvar do pecado, das mãos do diabo, destruindo toda a obra que o diabo edificou na terra. O pecado, ele veio no mundo, o homem caiu por conta do trabalho do diabo, fazendo o homem cair no Éden, influenciando Adão e Eva a caírem, a pecarem. Toda a desgraça gerada no mundo tem sua origem em Satanás, porque o primeiro ser que pecou e se rebelou contra Deus foi Satanás. Então, toda a origem está nele, nos demônios, e o Senhor Jesus veio para destruir tudo que o diabo edificou. Aí vamos ver agora, Cristo assumiu a forma humana, sendo ele o Deus eterno. Vamos lá para Filipenses 2, 6, 11? Vamos lá. Em Filipenses 2, 6, 11, né? Vamos ver aqui. Eu esqueci de colocar Filipenses 2, 6, 11. Eu acabei esquecendo, irmãos.
de colocar aqui, mas eu vou colocar, a gente vai dar uma lida. Deixa eu colocar bem aqui no final. Infelizmente eu acabei passando despercebido e não coloquei. Vamos ler agora. Peço até perdão para vocês nesse vídeo. Filipenses 2, 6 até o versículo 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aí está falando que o Senhor Jesus, ele tomou forma humana, ou seja, o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele se esvaziou, kenosis, se esvaziou de si mesmo, e se humilhou até a morte de cruz, sendo obediente até essa morte. Vamos lá. Vamos prosseguir. Aí nós temos aí também, embora ele tenha nascido de forma sobrenatural, pela ação do Espírito Santo no ventre de uma jovem virgem de Nazaré, o processo do seu nascimento foi natural, como de todos os seres humanos. Então, Jesus, embora ele nasceu por poder e obra do Espírito Santo, lá em Isaías capítulo 7, 14, diz, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí nós temos Lucas capítulo 1, 35, 38, que vai dizer também que o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, envolverá Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá, e que o Senhor Jesus será concebido em Maria por obra e poder do Espírito Santo. Ou seja, a sombra do Todo-Poderoso envolverá Maria, e o Senhor Jesus será gerado no ventre. Então ele não nasceu de uma relação sexual de José com Maria. Jesus, ele não herdou a genética do homem, ele não herdou o pecado de Adão, porque ele não vem direto da geração de Adão, porque ele não veio do sêmen do homem. Ele veio direto de Deus por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Por isso ele é impecável. Esse é o aspecto da sua divindade, da sua impecabilidade, que ele nasceu de forma sobrenatural. Porém, os processos de gestação de Maria foram naturais como de qualquer ser humano. Ela gerou Jesus em 9 meses de gestação. Aí nós temos Mateus, capítulo 1, versículo 18, 21, Lucas 2, 8, 22, né? Vai falar desse nascimento sobrenatural. Aí você vai ver a parte natural. A parte natural você vai ver que Jesus, segundo a tradição judaica, ele foi apresentado no templo, como qualquer criança judia, com 8 dias de nascido, lá em Lucas capítulo 2, 22, 38, Jesus ele foi levado ao templo para ser circuncidado, como todo varão judeu, no seu 8º dia de nascimento, era levado ao templo para ser circuncidado e purificado. Aí nós temos o processo de desenvolvimento de Jesus, da sua infância à sua fase adulta, foi como um ser humano, normal. Ou seja, lá em Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 42, diz que o menino Jesus ele crescia em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Ele foi um pré-adolescente, dotado de grande conhecimento e sabedoria sobre a lei. Lá em Lucas capítulo 2, 41, versículo, até o versículo 52, Maria e José não perceberam que Jesus ele sumiu. Os pais ficaram despreocupados porque ele era um menino obediente. Então os pais ficavam despreocupados com ele. E essa despreocupação por ele ser um menino obediente e correto levaram os pais a relaxarem. Depois os pais tiveram a surpresa de não encontrar mais ele. Depois ficaram surpresos porque encontraram ele no templo, conversando, debatendo sobre a lei, sobre teologia com os doutores da lei, com os sábios de Israel. Então, ali nós podemos entender que Jesus estava passando pelo seu Bar Mitzvah, que é justamente, segundo o judaísmo, o menino quando chega aos 12, 13 anos, da fase de transição da infância para a fase adulta, ocorre nessa época dos 12 a 13 anos,
quando ele é sabatinado no templo, quando ele inou na sinagoga, quando ele passa por uma avaliação de conhecimentos teológicos, de conhecimentos sobre a lei e sobre os profetas. Vamos lá. Como ele experimentou as limitações e necessidades humanas? Jesus ele experimentou todas as limitações que o homem tinha, as fraquezas, não fraqueza no sentido de pecado, mas fraqueza no sentido assim de limitações humanas. Jesus ele teve fome, teve sede. Fome e sede, nós temos aí Mateus 21, 18, não é? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. Ou seja, Mateus capítulo 21, versículo 18. Eu não vou ler, né? Mas lá, vou até fazer uma citação. Pensei que eu tinha colocado o versículo aqui, mas não coloquei, mas eu posso citar para vocês. Em Mateus 21, 18, é a passagem que Jesus ele chegou à figueira, não encontrou frutos na figueira, e por isso ele amaldiçoou a figueira. Ou seja, ele sentiu fome e procurou figos nessa figueira. E João 19, 28, também eu esqueci de anotar, mas eu posso fazer a citação da passagem, se refere ao momento da crucificação, quando Jesus ele disse: tenho sede, e deram vinagre numa esponja ensopada para ele beber. Aí nós temos aí João 11, capítulo 11, versículo 35, quando Jesus ele chora durante a morte de Lázaro. E nós temos aí Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, que Jesus ele sofreu tentações. A gente vai dar uma lida nessa passagem. Graças a Deus eu coloquei ela aqui, que diz aqui, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte... Não, isso aí eu já li. Deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem para vocês. Graças a Deus encontrei a passagem. Me encontrei aqui, tá? Hebreus capítulo 4, peço perdão a vocês nesse vídeo. E a gente pode cometer falhas, né, irmãos? Às vezes se atrapalhar um pouco. Então foca no conteúdo, a gente procura corrigir. Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok? Então aí fala que Jesus foi tentado em tudo, porém ele não pecou. É impossível que ele pecasse porque a sua natureza era natureza 100% pura, santa, porque ele não nasceu da semente do homem, portanto ele não tinha o germe do pecado. O pecado original não existia nele. O único ser que não tinha pecado original é o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Aí nós temos aqui, ele dormia, aquele episódio lá de Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, quando Jesus acalma a tempestade e a força do vento. Ele estava dormindo no barco, os seus discípulos o acordaram desesperados, e o Senhor Jesus ele estava num profundo sono que nem percebeu a agitação do barco e a tempestade e todo aquele vendaval. Então o Senhor Jesus ele estava num profundo sono porque o cansaço era muito grande. Então ele pregava muito, ele expulsava muito demônio, ressuscitava muitos mortos, curava muito enfermo, evangelizava, ensinava, e ele ficava muito cansado, e em certos momentos ele tinha que recompor suas energias e dormir. Ele sofreu dores, ele foi açoitado pelos soldados romanos, ele foi esbofeteado pelos guardas do sumo sacerdote, tudo lá em João capítulo 19 está relatado. Ele passou pela morte, ele foi crucificado, você pode ver lá em Lucas 23, capítulo 23, 33, 43, a crucificação de Cristo, a coroa de espinho, tudo que ele sofreu, as humilhações, a morte, as dores que ele sofreu, o sangue que espirrou dele, né? Então tudo isso mostra que ele era perfeitamente humano. Ele tinha uma alma humana também. Isaías 53, 11 a 12, vamos ler? Aqui. Isaías 53, 11 e 12.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então ele tinha uma alma humana. Por isso ele sentiu angústia. Nós temos ali Marcos capítulo 14, 33, 34, que ele ficou angustiado. No Getsêmane, e lá em Lucas 22, 4, na passagem do Getsêmane, ele ficou tão angustiado que houve um fenômeno chamado hemartridose, quando o Senhor Jesus, os vasos capilares se romperam, ele suou sangue. Então, a hematidose é um fenômeno que acontece com a pessoa quando ela está no corredor da morte. Toda pessoa que ela sofre pena de morte, fica preso, e ao dia da sua execução, ou ela urina sangue, ou os vasos capilares se rompem e escorre sangue pelo rosto. Então, o Senhor Jesus, ele passou por esse processo humano. Isso foi a angústia que ele sofreu. Quando ele disse, Senhor, minha alma está angustiada até a morte. Se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus também ficou indignado também naquele episódio lá do templo, dos cambistas, né? Vendendo, transformando o templo do Senhor em comércio, e o Senhor Jesus fazendo lá aquele chicote, derrubando e açoitando tudo, e derrubando a mesa dos cambistas. Ele ficou indignado com paixão, ele sentia compaixão por todas as pessoas que sofriam na mão dos demônios, todas as pessoas que sofriam de enfermidades. Ele sentia compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36, fala da compaixão de Cristo. Em sua humanidade, ele se intitulava como Filho do Homem. Então, lá em Mateus 17, 22, Mateus 24, 44, João 1, 51, o Senhor Jesus, ele se intitula como Filho do Homem. Esse Filho do Homem é justamente, irmãos, quando o Senhor Jesus, ele declara a sua própria humanidade. Ele declara a sua própria humanidade vamos lá, Mateus capítulo 17, 22, 23. Ele fala assim, ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia e ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então o próprio Jesus, em muitas passagens, ele vai se autoproclamar como Filho do Homem. Quando ele fala do Filho do Homem, não está se referindo a Deus. Ele não está se referindo também que ele é da semente do homem. Ele está se referindo ao Filho do Homem como sendo humano, como ele sendo humano como todo homem. Ele está declarando a sua própria humanidade. Vamos lá. Então, nós temos aí agora a divindade de Cristo. Vamos ver a divindade de Cristo para que a gente possa encerrar esse vídeo. Essa quarta aula nós encerraremos falando da divindade de Jesus. Então, Jesus, nós vimos que ele é 100% homem e ele também é 100% Deus. Então, Jesus possui todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis que Deus tem. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que o ser humano não pode ter, os anjos não podem ter, só Deus pode ter. Por exemplo, só Deus é eterno, só Deus é todo-poderoso, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, só Deus sabe todas as coisas, conhece todos os pensamentos, os corações, tudo. Só Deus criou todas as coisas. E os anjos não têm esses atributos, não podem ter. O homem, muito menos, não pode ter esses atributos. Jesus, ele tem todos os atributos de Deus, então isso prova que ele é 100% Deus. Mas como é que nós podemos provar que Jesus tem todos os atributos divinos de Deus? Pela Bíblia. Nós temos aí Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz que ele é o Pai da eternidade. Nós temos Miqueias capítulo 5, versículo 2, que nós lemos que as saídas dele é desde a eternidade, desde os tempos antigos. Nós temos aí também João capítulo 1, versículo 1 a 3, que fala que ele era o verbo que estava no princípio com Deus, e era o próprio Deus. Aí agora nós vamos ler aqui
João 8,58. Deixa eu procurar aqui João 8,58, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu até li essa passagem anteriormente com vocês. Jesus existe antes de Abraão. Nós temos também Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor Jesus, ele é eterno. E só Deus é eterno. Ele é onipotente, ele é todo poderoso. Vamos lá para Mateus 28, 18. Em Mateus 28, 18, o próprio Jesus ele faz a seguinte declaração. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus ele fala que ele não tem parcialmente o poder, ele não tem parte o poder. Jesus está dizendo que ele tem todo, total, pleno e limitado poderes, tanto no céu como na terra. Se ele diz que tem todo o poder no céu, é que todos os anjos estão sujeitos à sua autoridade. Se ele diz que tem todo o poder na terra, é que toda criatura na terra está debaixo de sua autoridade. Se isso não é ser todo poderoso, eu não sei mais o que é. Vamos adiante. A próxima passagem que nós vamos ler é Hebreus 13, 8. Vamos lá? Aliás, é Efésios 21, 22, que diz assim: Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus ele está acima de todo principado, todo poder e potestade e domínio, ou seja, ele está acima de toda ordem hierárquica. Ele é a esfera mais alta, ele é a instância mais elevada de poder que existe em todo o universo. Ele é totalmente supremo e soberano, não existe nenhuma autoridade, nem humana, nem angelical, por mais poder que tenha, influência que tenha, que esteja nivelado com Jesus, ou perto de Cristo. Ele está acima de todos os poderes. É o que Paulo está falando em Efésios capítulo 21, 22. Ou seja, ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é inivelável, inalcançável em seu poder e em sua plena autoridade. Vamos lá. Agora vamos ver que ele é, a gente viu que ele é onipotente, nós vamos ver que ele é onipresente. Mateus 18, 20. Jesus também é onipresente, Jesus está em todos os lugares. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então todo mundo que estiver reunido, em nome do Senhor Jesus, abrindo um culto de adoração, abrindo uma reunião de oração, pregando o evangelho de Jesus, tudo que for feito com Cristo, com sinceridade, com verdade, Jesus estará no meio deles. Vamos lá. Outra passagem que fala da onipresença de Jesus é Mateus 28, 20. E ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco até o final da era, da história. Aí Jesus ele é onisciente, ou seja, Jesus ele conhece todas as coisas, sonda os pensamentos, sonda o coração, sabe tudo. Vamos lá ver algumas passagens. João capítulo 2, 24, 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aí outra passagem também que corrobora é João 16, 30 em diante, diz assim: Agora conhecemos que tu sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Então estão dizendo que os judeus, que o Senhor Jesus ele sabe todas as coisas e que ele provém de Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Vamos lá para Colossenses. Nós temos aí Colossenses 2, versículo 2 e 3. Diz assim: Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria
e do conhecimento. Então, toda a ciência está em Jesus. Antes dos cientistas descobrirem qualquer coisa, Jesus já tem o conhecimento científico. Então, tudo que o homem acha e esquadrinha e descobre, o Senhor Jesus já sabe. Ele está à frente de todos os sábios, de todos os doutores, de todos os cientistas da Terra. Porque todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão com ele. Vamos lá. Então, vamos ver aqui outro atributo, ele é o Criador. João capítulo 1, versículo 1 a 3 vai dizer que o verbo que tomou forma humana, que se tornou carne e habitou entre nós, é aquele mesmo Deus que criou todas as coisas. Agora eu quero que você leia Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 1 até o 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A gente leu, né? Mas não é esse versículo, passagem não. É Colossenses, eu peço até perdão, irmãos. Eu li o que eu não queria ler. Mas vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 18. É tanta coisa que às vezes a gente confunde um pouco. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Diz assim a epístola do apóstolo Paulo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está vendo que Jesus criou todas as coisas? Até os principados e potestades, os anjos, a terra, o céu, que é invisível, invisível, tudo foi criado por ele. Aí diz assim, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Amém? Nós vamos só para, na próxima aula, nós estaremos estudando os atributos naturais de Cristo, tá? E nós vamos ver a encarnação de Cristo, a impecabilidade de Jesus, e vamos estudar sobre o significado da plenitude dos tempos, Jesus como descendente de Davi, e nós vamos estudar sobre a data do nascimento de Cristo, sobre os magos do Oriente, os ofícios de Cristo como rei, sacerdote e profeta, a sua morte e a sua crucificação, ressurreição e ascensão aos céus. Então aguardo no quinta aula. Deus abençoe você, assista esse vídeo atentamente e bons estudos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.